John Textor depõe neste momento na CPI do Senado. Botafogo goleia o Juventude. Um show de bola com muita pressão, vamos falar sobre isso. Palmeiras se desculpa com o Flamengo. Técnico Ramon Dias critica o estádio vazio. Um clássico não pode ter apenas 25 mil pessoas. Fernando Diniz critica a imprensa e elogia árbitro do clássico. Tudo isso e muito mais logo após a vinheta. Sou o Leandro Loureiro e apresento para vocês o canal Os Grandes do Rio. E vamos começar pelo Flamengo. Palmeiras se desculpa com o Flamengo por cusparada no técnico Tite. Palmeiras falou que vai disponibilizar as imagens para punir este torcedor mal educado. Tite reclamou que tem que limpar a cabeça quando sair do campo. Pô, um absurdo, um técnico do nível do Tite, como qualquer outro técnico, né, que é um erro tomar uma cusparada de um torcedor. Ainda mais um técnico que até ontem estava na seleção. Um absurdo isso, tá? Palmeiras pediu desculpa ao Flamengo e vai ajudar nisso. Notícia boa para o Flamengo, Bruno Henrique está voltando à sua melhor forma. Bruno Henrique, o jogo ontem foi tão ruim, mas Bruno Henrique foi um cara que se salvou, tá? Ele que foi o grande nome do Flamengo, as jogadas passavam por ele. O Flamengo também ontem apresentou duas surpresas na escalação. Pedro e De La Cruz foram poupados. O Tite falou sobre isso, ele falou que corria um risco de lesão. Tá? Estão tendo muitos jogos, muita sequência, está puxado, ainda mais para o De La Cruz. O Tite resolveu poupar, tá, os jogadores. Pulgar também está na lista de cuidados. Pulgar é um jogador que já jogou 11 partidas sequenciais com o Tite. 11 como titular, então também está no risco de ser poupado. Deve jogar esse jogo da Libertadores, que é um jogo muito importante, valendo a liderança, né, contra o Bolívar, e vai ser poupado, ele acreditou que durante o Brasileirão, tá? Então quem escala aí Pulgar pode tirar aqui. Para mim não joga. Vamos falar do Vasco da Gama. O Vascão que tá ansioso para a reestreia, né, para a volta de Payet. Tá? Payet que se machucou, está fora, está correndo grandes chances, né, de voltar contra o Criciúma. Ele está correndo atrás disso, está, sabe, treinando, se esforçando para estar curado da lesão e retornar ao time. E isso está deixando a torcida ansiosa com o seu retorno, tá? Vitor Luiz, a única reforço, né, do Vasco que não jogou. Também Piton está comendo bola, não tem como o Vitor Luiz jogar. Mas o Piton está muito sobrecarregado. Já são bastante jogos, também corre risco de ser poupado. Eu acredito que como o Vasco precisa ganhar do Criciúma, o Piton não vai ser sacado do time nessa rodada não. Tá? Então acredito que só na próxima. 777 pediu que Ramon Dias utilizasse a base. O técnico Ramon Dias não gostou muito, né? Ele preferia ter reforços, mas a 777 falou que não vai ter reforços e não teve. Tá? Já se fechou a janela na sexta-feira. O técnico teve que utilizar a base. Ele disse que Josh Vander pediu e ele acatou. Tá? Por isso que voltou a utilizar a base o Vasco da Gama. E o Ramon também aproveitou e criticou na coletiva o público que parecia uma pandemia, ter apenas 25 mil. Isso porque o Fluminense não quis que a torcida do Vasco fosse maior no clássico. O mando de campo era do Fluminense e ele disponibilizou apenas para o Vasco 10 mil pagantes, tá? Só 10 mil de público. E o Vasco vendeu tudo. O Fluminense que vendeu 15 mil, mas ficou muito vazio e tinha que ter vendido, cara. Mas ele não quis fazer isso. Era melhor ter rachado 50-50 e o Fluminense ganhava um lucro. E o Ramon Dias lamentou a derrota do Vasco da Gama para o Fluminense. Ele falou que merecia um pouco mais de sorte. Pelo que eu vi do jogo, analisando, eu achei que o jogo estava bom para o empate, tá? Achei que nenhum dos dois times fosse assim, mereceu vencer. Não. O Fluminense, para mim, melhor o primeiro tempo, o Vasco melhor o segundo, mas no segundo tempo mesmo, que o Vasco foi melhor, o Fluminense teve mais chances de matar o jogo. Mas o jogo foi um jogo equilibrado que, para mim, o justo seria realmente o empate. Mas futebol não tem justiça, né? E vamos falar do Botafogo. O Fogão que goleou ontem o Juventude, massacrou, passou o carro. Um início de jogo na pressão, sabe? O Botafogo deu aquela pressão que o Juventude endoidou. Em pouco tempo o Botafogo fez 2-0. Acho que em 15 minutos já estava 2-0 o Botafogo. Foi uma pressão que o Juventude ficou doido, gente. Ficou doido mesmo o Juventude. Eu mesmo, quando fui ver o jogo, já estava 1-0 o Botafogo. Falei, caraca,
Aí depois que fui acompanhando, falei, cara, o Botafogo realmente fez um futebol. Esse técnico ofensivo, né? Já fui contratado para isso. O Botafogo fez um futebol de intensidade, tá? Compactação, posse de bola e agressivo. Tá? O Botafogo realmente foi para cima, e o Juventude já teve depois jogador expulso. Sabe, o que eu fiquei triste é que tomou um gol, me arrebentou no cartola. Mas eu não esperava o Botafogo tomar gol, não. Mas, ainda mais com a mais, né? Mas aí o Juventude, Danilo Bosa fez o gol. Os gols do Botafogo foi marcado o primeiro gol por Júnior Santos, o segundo por Tiquinho, de pênalti, o terceiro pelo Danilo Barbosa, que jogou muito mesmo. O quarto pelo Savarino, um golaço de falta, estilo aquele do Dela Cruz, tá? Estilo Zico, né? Num ângulo mesmo, que golaço. E o quinto do Jacob, tá? Que tá tendo chance agora com o técnico Arthur Jorge. E quem descontou o Danilo Bosa. Botafogo tentou a contratação do zagueiro David Ricardo do Ceará. Tá? O Ceará recusou a negociação antes de fechar a janela, tá? John Textor está depondo agora na CPI do Senado sobre as manipulações, tá? E ele falou que a manipulação é realidade no futebol brasileiro e vai apresentar as provas, tá? Todas elas serão apresentadas aos senadores em secreto. Ele não quer nada de advogado, vai chamar eles depois e vai apresentar as provas todinho. John Textor também passou por cirurgia. Esses dias ele andando de skate, tomou um tombo, mas fraturou o cotovelo e passou por uma cirurgia. Tá? Uma pequena cirurgia, mas tá tudo bem, tanto é que ele tá na CPI depondo. Assim que a gente souber de mais alguma coisa, eu vou postar um short, dando para fazer um vídeo, posto um vídeo também. Tudo isso, pessoal, são as notícias de hoje. Muito obrigado. Tamo junto. Até a próxima.